Então, onde nós estamos, né? Nós vimos nessa segunda etapa da segunda lei, teoria cinética, segunda lei da termodinâmica, eu apresentei para vocês a máquina de Carnot. A gente definiu a eficiência de uma máquina. A eficiência, lembre-se, é a relação entre o trabalho que eu obtenho e o calor cedido ao sistema. Sempre lembrar, sempre ter claro essa ideia de que máquinas térmicas, a motivação é você fornece calor e retira trabalho. Uma parte desse trabalho é rejeitado, então é assim que funciona, e isso que permite você estabelecer a segunda lei. Nos termos de Carnot, não existe nenhuma máquina que permita, cujo único efeito seja transferir calor de uma fonte mais fria para uma fonte mais quente. Então, esse processo não existe. E por que ele não existe? Do ponto de vista, todos esses processos que a gente sabe que a gente reconhece que não ocorrem e que são compatíveis com as equações da mecânica, particularmente com a conservação da energia. Apesar disso, eles não ocorrem, porque aqui as partículas que você tem, porque é que, de um momento, todas as partículas elas não poderiam ir para um lado da sala, né? Você tem um reservatório com gás, porque as partículas não iriam se acumular em um lado do reservatório. É um processo permitido, as velocidades seriam permitidas, e por que esse processo não ocorre? Então, com o conceito de entropia, que a gente começou a falar na aula passada e continua hoje, a gente fecha essa compreensão por que alguns processos são permitidos, ou ocorrem ou não ocorrem. Ou seja, o fato é que a gente vai ver que, estatisticamente, esses eventos são muitíssimo pouco prováveis de ocorrer. Então, é isso que a gente vai discutir hoje aqui. E amanhã a gente fará exercícios, ok? Então, revisando, sempre importante ter clareza do que a gente está fazendo. Então, nessa segunda unidade, a gente estabeleceu a chamada Lei Zero, que diz que se você tem dois corpos em equilíbrio e um deles está em equilíbrio com o terceiro corpo, o primeiro e o terceiro estão em equilíbrio. Ou seja, essa primeira lei permite você comparar o estado termodinâmico de corpos em termos da troca de calor, e isso permitiu a gente construir o conceito de temperatura e medida de temperatura, escala, né? E aí a gente finalmente, você usa uma propriedade física qualquer, a dilatação dos corpos, né? Particularmente de um líquido, álcool, mercúrio, você calibrando, preparando, desenhando, fazendo uma engenharia que permita você tornar essa medida prática. Você faz, então, constrói um termômetro que permite você medir temperatura. Do ponto de vista mais fundamental, a gente viu que é melhor você construir um termômetro de gás, porque eles têm uma universalidade quando, nesse gráfico de P, por exemplo, P ou PV, em função de T, todos no limite em que P vai a zero, eles convergem com o mesmo valor absoluto de temperatura, e isso permite você construir uma escala universal com um zero bem definido, que é a escala Kelvin. A gente definiu, então, essa ideia de temperatura. A gente mostrou aqui para vocês que
temperatura e energia interna de um sistema de muitas partículas, um gás particularmente, esse conceito de que você tem uma energia interna, que essa energia interna é essencialmente energia cinética, então você associa energia cinética com temperatura. Então, essa é uma parte muito elegante da termodinâmica que permite você escrever, então, a energia interna de um gás. Então, eu tenho um gás, eu tenho um cilindro, eu tenho... E aqui nesse reservatório, eu tenho um gás, permite eu medir, caracterizar esse gás por variáveis termodinâmicas, pressão, volume, e aí a temperatura aparece, então, como uma terceira variável de estado. Então, tipicamente, a gente representa nesse gráfico PV os pontos que representam o estado do gás, com uma pressão e um volume bem definido e, portanto, uma temperatura bem definida, e essas grandezas estão relacionadas pela equação do estado, nRT, ou PV igual N, número de partículas, constante de Boltzmann, temperatura. Tá ok? Então, a outra variável de estado é a energia interna é uma função exclusiva da temperatura, então cada ponto nesse diagrama, isso é extremamente prático na hora de você resolver os problemas, você saber lembrar que a energia interna é uma função de estado, e significa que ela é única, é definida de uma maneira unívoca em cada um desses pontos. Então, U e T são funções de estados, e a gente estudou aqui vários processos que permitem descrever a passagem de um estado para outro, com uma temperatura constante, um processo isotérmico, sem troca de calor, volume constante, pressão constante, etc. E, finalmente, a gente apresentou para vocês aqui a segunda lei. Embora eu tenha insistido que U é uma variável de estado, então vamos lá, a variação de energia interna, ela ocorre, lembre-se bem, como é que você varia a energia interna desse meu sistema aqui? Se varia a energia interna aqui, dando calor para o sistema, por exemplo. Então, posso dar calor para o meu sistema, eu vario a energia interna. Dar calor, temperatura, energia cinética é a mesma coisa. A energia interna está ligada ao movimento de translação das minhas partículas. Isso se minhas partículas forem partículas átomos ou partículas monoatômicas, tá ok? Se você não tiver nenhuma estrutura interna, nem o que a gente chama nenhum grau de liberdade interna. Mas vocês imaginam bem que se você tiver, então, graus de liberdades internos, for uma molécula, você puder vibrar, se essa estrutura puder vibrar, rotacionar, etc., então você adiciona a energia interna. Então, essa energia interna pode ser energia interna devido à translação dessas partículas, a velocidade dessa partícula, então, um meio de mv2, né, para cada partícula, e para o sistema todo a soma dessas energias, e você pode modificar essa energia dando calor ao sistema, ou fazendo trabalho sobre o sistema. Né? Se você faz trabalho sobre o sistema, você comprime esse sistema, o volume final é menor, já insisti isso aqui várias vezes, então esse valor aqui se torna positivo, eu aumento a minha energia interna. Muito bem, então essa equação de conservação de energia, né, a energia ela está em forma de calor, de trabalho ou de energia interna, e essa equação de equilíbrio está escrita dessa maneira aqui, e a gente já insisti diversas vezes sobre a natureza da energia interna como
uma variável de estado, ou seja, uma das propriedades é que se cada ponto tem um valor de U bem definido, se eu faço um ciclo fechado, qualquer que seja a trajetória, se eu volto no mesmo ponto, a variação da energia interna, quanto é zero, porque cada ponto do espaço de fase tem uma energia interna bem definida. U1 menos U1, ΔU igual a zero. Então, essa grandeza U é uma variável de estado. Mas é evidente que, e eu já insisti bem sobre isso, que Q e trabalho não são variáveis de estado, né? Dependendo de como você saia de um ponto e volte, o trabalho resultante, a variação de energia interna desse processo aqui é zero, mas o trabalho não é zero, portanto, o calor que foi cedido é diferente se você faz esse trajeto ou se você faz qualquer outro trajeto, tá certo? Então, o que, evidentemente, não é uma variável de estado, mas você mostra que de que sobre T é uma variável de estado. Então, a gente está definindo uma terceira variável de estado, temperatura, energia interna, e agora entropia. Essa grandeza aqui, delta Q, quem é esse delta Q? Eu coloquei um índice T aqui para dizer que essa é uma variação suficientemente pequena onde a temperatura praticamente não varia. Então, se a temperatura pode ser definida, você pode ter um valor de temperatura T você pode definir uma certa temperatura, uma variação infinitesimal da posição dele nesse diagrama de fase. Então, você pode definir essa grandeza dessa maneira e ela é uma variável de estado. Agora, se você quiser vir de um ponto para outro, qualquer outro ponto aqui, como é que eu calculo minha entropia para vir do ponto 1 para o ponto 2 ou para o ponto 3? Então, eu vou ter que calcular do ponto 1, sei lá, ao ponto 2, por exemplo, eu vou ter que fazer essa soma dessas pequenas variações para cada posição onde eu variei num pequeno trecho de maneira infinitesimal e onde eu podia definir a temperatura. Então, faço essa soma do ponto 1 ao ponto 2, por exemplo, e vou ter, então, o valor da minha entropia S, quando eu passo de 1 a 2. Ok? Então, esses são os conceitos, são as ideias que vocês devem ter já em mente, e é bom fixar essas ideias, evidentemente fazendo exercício. Então, vou relembrar aqui um pouquinho de detalhe a máquina de Carnot, eficiência, porque tudo que a gente falta tratar aqui é uma discussão, uma interpretação, uma compreensão do conceito de entropia. Essa compreensão em termos estatísticos é devido a Boltzmann. Eu espero convencer vocês daqui a pouco, isso é uma contribuição fundamental na descrição, não só de sistemas de um gás, de máquinas térmicas, mas é um conceito que transcende essas aplicações e é um conceito fundamental na descrição do nosso universo físico. Então, voltando aqui para máquinas térmicas, o que a gente viu? A gente viu que na natureza você pode, então, tirar calor de um reservatório a uma temperatura T1 maior do que T2, então tira calor dessa fonte e produz trabalho. Mas o que você observa é que nesse processo uma parte do calor é rejeitado, ele não é transformado de maneira eficiente, com eficiência absoluta igual a 1, no sentido de você transferir todo o calor para em forma de trabalho, né? Então a gente definiu um coeficiente de eficiência como sendo a relação
do trabalho obtido em relação ao calor cedido ao meu sistema. Então, isso aqui é um reservatório, esse aqui é o meu sistema, é o meu gás, e uma parte apenas desse cara aqui é transformado em trabalho. Então, esse Mi fica igual a quem eu trabalho. O trabalho vai ser, a parte eficiente vai ser Q1 menos Q2, isso aqui é, então, o trabalho dividido por Q1. E a gente, bom, então, essa é a definição de eficiência, quanto trabalho eu retiro de uma máquina térmica. E voltando, então, para a primeira lei na compreensão na descrição de Carnot, você não pode ter uma máquina cujo único efeito... Bom, outra maneira de dizer a primeira lei é que você não pode construir uma máquina que transforme todo o calor em trabalho. A descrição lá que a gente fez para a primeira lei nos termos de Carnot é que você não tem uma máquina que permita, cujo único efeito seja transferir calor de uma fonte fria para uma fonte quente. T, quente, T, frio. Então, esse processo é proibido e a gente vai mostrar ainda hoje porque esse processo é proibido nessa compreensão da variação da entropia. A gente vai definir a segunda lei em termos da variação da entropia. Os processos permitidos são aqueles que a entropia varia positivamente, ΔS para um sistema fechado menor do que zero, esses processos não ocorrem. Ok. Então, revisamos. Pronto. Acabei de... Então, eu escrevi aqui essa discussão. Eu acabei de dizer para vocês que esse processo não ocorre, equivalentemente, você não pode tirar calor de uma fonte fria para uma quente. Não existe uma máquina que produza isso, e a gente, então, vai discutir essas ideias em termos do conceito de entropia, a segunda lei expressa em termos da entropia. Ok. Já apresentei para vocês a nossa definição de eficiência de máquina térmica, a relação entre o trabalho produzido pelo calor cedido, e você, então, mostra que esse Mi é igual a 1 menos, né? Q1 sobre Q1 dá 1, Q2 sobre Q1 está aqui, então é 1 menos Q2 sobre Q1. Para a máquina de Carnot, uma máquina ideal, que é uma máquina ideal? Uma máquina que se aproxima o que tem o rendimento da máquina de Carnot. Mostrei para vocês aqui que a máquina de Carnot é a máquina mais eficiente que você pode construir, tem dois reservatórios de temperaturas diferentes. E a gente mostra que isso aqui é geral, essa é uma definição, isso aqui é geral, vale para qualquer máquina, essa definição, a quantidade de trabalho que você obtém de uma certa máquina, dando uma certa quantidade de calor, é a eficiência dessa máquina. Agora, essa eficiência máxima, ela é obtida numa máquina ideal pela máquina de Carnot. E na máquina de Carnot, essa eficiência pode ser escrita dessa maneira, porque nós mostramos aqui que Q2 sobre Q1 é igual a T2 sobre T1. Essa expressão aqui é Carnot, ou a máquina ideal, no sentido da máquina mais eficiente que você pode obter. Ora, mesmo para a máquina de Carnot, essa eficiência, evidentemente, se Q2 é menor do que 1, esse eta é menor
do que 1, 1 menos alguma coisa, que esse número é menor do que 1. E estou lembrando aqui a expressão de Carnot, em que você não pode ter uma máquina que transfira calor da fonte quente para a fonte fria. Várias desses meus slides estão repetidos porque eu peguei anotações de aulas anteriores, fiz novas anotações, então, às vezes, os conceitos. Mas, como esse estou sempre iniciando a aula, revisando, reforçando os conceitos, então, não tem prejuízo de ser um pouco repetitivo. Espero que ajude vocês a fixarem. Evidentemente, vai ajudar vocês a fixarem, terem suas próprias dúvidas. Tem até um certo limite em que eu posso ajudar vocês, mas aí vocês têm que descobrir vocês mesmos, e uma das maneiras mais eficientes de fazer isso é fazendo exercício. Então, pessoal, o ciclo de Carnot, ele é reversível. Se eu saio do ponto A, venho para B, de B venho para C, e de C para D, e de D eu vou para A, eu posso fazer esse trajeto pelo caminho inverso. Então, um ciclo reversível, e eu posso também, voltando sempre no mesmo ponto, seja seguindo esse caminho aqui de uma máquina térmica, seguindo o caminho inverso de um refrigerador, você pode, então, repetir esse ciclo, repito, num sentido ou no outro, e essa é a ideia interessante de você ter uma máquina térmica. Uma máquina térmica, por exemplo, você tem certas máquinas que permitem você resfriar um sistema um processo único. Você pode fazer trabalho, é uma máquina que faz trabalho, um ciclo único. Uma explosão é uma máquina desse tipo. Você faz trabalho, você destrói alguma coisa e tal, mas você está fazendo trabalho. Mas esse é um processo único. A gente quer construir máquinas que você possa utilizar de maneira repetitiva e a priori indefinidamente. Então, você fazendo uma máquina que siga esse ciclo de Carnot, existem outros ciclos, vocês podem olhar nos livros, ciclo diesel, outros tipos de ciclo de Ott, outros ciclos termodinâmicos. A gente vai fazer alguns exemplos, exercícios, né? É importante que vocês façam um ato de exercícios, mas vamos detalhar, insistir nesse ciclo de Carnot, o ciclo ideal. Muito bem, então, lembrando, estou falando dos 4 pontos, supondo que vocês lembram que você tem um processo, como está dito aqui, o processo AB, ele ocorre numa isoterma, a temperatura aqui é a mesma, nesse processo A e B, a energia interna que não muda entre A e B, isso é útil, bastante útil na hora de fazer exercícios. Amanhã eu vou fazer um exercício com vocês, aonde a gente vai calcular todas essas variáveis. Por exemplo, eu dou alguns valores iniciais, ou em alguma situação inicial, os extremos aqui, eu pergunto para você se eu tenho a pressão nesse ponto, o volume, eu dou algumas informações e eu quero que você me construa um mapa completo do tipo pressão, volume e temperatura para os pontos A, B, C, D, A, B, B, C, C, D, D, A. Tá certo? Desculpe. Nesses processos aqui, A, B, B, C, C, D e D, A, qual é a variação de calor, qual é o trabalho, qual é a variação de energia interna em cada um desses processos. São essas variáveis termodinâmicas que eu posso perguntar. Para cada ponto em particular, eu posso definir a pressão, o volume e temperatura. Então, eu posso construir uma tabelinha aqui para os pontos A, B, C e D, P, V e T. Pronto, esse tipo de exercício é extremamente interessante no sentido que ajuda bem a você fixar isso, repito, a gente faz um exercício dessa maneira amanhã. Então, o ciclo de Carnot, para concluir
essa lembrança aqui, entre A e B, um processo isotérmico, o mesmo entre C e D, e os processos intermediários B e C e D e A são processos adiabáticos, sem troca de calor. Está repetido aqui, e no caso da máquina de Carnot, já mostramos aqui que isso aqui é igual a T2 sobre T1. Exclusivo da máquina de Carnot, porque ela tem essa propriedade de Q2 sobre Q1 igual a T2 sobre T1. Nesse processo aqui, se dá calor ao sistema, aqui você retira calor do sistema, vocês podem se convencer disso, a energia interna é fácil, uma vez que você começa a trabalhar nisso, isso aqui você vai fixando. Há algum tempo atrás eu não fazia um curso de termodinâmica, esses conceitos, agora que eu comecei a trabalhar, voltar a refazer esse curso, essas coisas se tornam mais ou menos automáticas. Eu vejo esse gráfico aqui, eu lembro, isso aqui é um processo isotérmico, a variação de energia interna aqui de A a B é zero, se a variação da energia interna é zero, então o Q igual o trabalho. Então, eu sei calcular o trabalho de A a B, né? A gente calculou a expressão do trabalho. Fizemos essa integral aqui, e isso aqui é igual ao calor que você precisa dar ao sistema para aumentar o volume de V de A a V de B. Ok? Nesse processo aqui, você de retorno, você comprime o sistema cede calor. Ok, então terminamos com essa revisão de eficiência de máquina térmica, em particular da máquina de Carnot, e vamos falar agora de entropia. Então, a gente já viu que a entropia é uma função de estado. Essa grandeza aqui, delta Q, evidentemente não é uma função de estado, mas delta Q sobre T, quando você tem um processo, a variação de calor dividido pela temperatura naquele processo infinitesimal, essa grandeza, ela aqui, é uma função de estado. Né? Difícil de entender do ponto de vista dessas grandezas termodinâmicas, mas vamos discutir uma interpretação para a entropia daqui a pouco. Então, é dessa maneira que você calcula, é resolver essa integral. Que tipo de problema vocês devem fazer para ganhar intimidade com isso aqui? Você vai lá, você tem, como é, isso nós fizemos na aula passada, você tem um processo isotérmico, qual é a variação de entropia aqui, do ponto A para o ponto B, do ponto 1 para o ponto 2. Então, você calcula essa integral. Né? O delta aqui a gente já calculou, era o quê? Acho que é NRT log de V2 sobre V1. Ora, como esse delta S, essa variação aqui é delta Q sobre T, então a variação de entropia fica NR, o T vai com o T, corta um com o outro, LN, logaritmo natural de V2 sobre V1. Então, a gente já calculou aqui, sem escrever mentalmente, qual é a variação de entropia quando eu vou do volume 1 ao volume 2 numa isoterma. Fizemos isso, você revisa. Evidentemente, sendo uma equação de estado, qualquer circuito fechado, ou voltando para o mesmo ponto, SA menos SA igual a zero. Então, delta S, em qualquer circuito, é zero, e, em particular, no ciclo de Carnot, a gente, então, tem esse Q1 igual a menos Q2, tá certo? Porque nesses processos adiabáticos, delta Q é zero,
então volta para esse, se eu fizer sair desse ponto ou qualquer outro ponto, voltar para ele mesmo. Esse circuito fechado é zero. Ok, pronto, aqui a expressão do calor, acabei de comentar. Se você, então, tiver o delta Q sobre T, você calcula o T dança com T e você fica NRLN de V2 menos V1 para entropia. Então, lembrando aqui esse calor que a gente calculou. Ok, pronto. Esse será. Então, a entropia. A entropia permite a gente reapresentar a segunda lei, né, em termos de processos permitidos ou processos que não ocorrem. Veja bem, é um pouco sutil, mas não é que o processo seja proibido. Ele não ocorre porque, como a gente vai ver aqui, ele é estatisticamente improvável, extremamente improvável que esse processo ocorra. Quão improvável ele é? Como coisa do tipo, se você fizesse uma loteria, você precisaria de tempos muito além do tempo do universo, se você fizesse o equivalente dos estados possíveis, das possibilidades que você tem, dos estados possíveis, e para aquele ocorrer, como a gente vai ver aqui, a probabilidade é tão pequena que você precisaria repetir essas experiências por tempo extremamente longo para poder observar um estado desse. Então, em termos da entropia, a segunda lei ela pode ser expressa dessa maneira. Se a variação de entropia for positiva ou não for negativa, esses estados são possíveis de ocorrer. Se a entropia do sistema ele decresce, então, um sistema fechado, você pode ter uma parte, você tem processos, muitos processos a gente pode calcular no isotermo, ou vários processos em que a entropia diminui. Agora, num ciclo, num sistema fechado, então, se a entropia por um lado diminui, você pode ter, por exemplo, um processo em que você transfere calor de uma fonte quente para uma fria, uma parte da entropia de um lado ela diminui e outra ela cresce. O importante é que o balanço, a soma dessas variações no meu sistema, ela tem que ser, não pode ser negativa, nesse sentido que é definido essa segunda lei. Então, no caso particular do ciclo de Carnot, a gente viu, então, deixa eu lembrar aqui, ciclo de Carnot, duas isotermas, duas adiabáticas, delta Q igual a zero nessas duas adiabáticas, então, zero aqui e zero aqui. Então, nesse primeiro, 1, 2, 3 e 4. Em 1, você tem Q1 sobre T1, T1 é fixo, então essa é a variação de entropia nesse ciclo 1, ele é positivo, né? Do calor ao meu sistema, com a temperatura fixa. Em 2 aqui não tem variação de calor, então Q2 zero sobre temperatura, não importa se aqui é zero. Esse cara aqui é o processo em que a entropia diminui, tá certo? Mas o quarto processo aqui é zero. O importante é que essa variação total aqui ela é zero, porque Q1 igual a Q2, isso aqui, desculpe, eu mostrei para vocês que Q1 sobre Q2 é igual a, Q1 sobre Q2 é igual a T1 sobre T2. Então, esse cara aqui se anula. Ok, então, a variação de entropia ela tem que ser maior ou igual a zero, ok. Tranquilo, esse processo pode ocorrer. Condição de calor.
Então, condição de calor, você tem, deixa eu pegar a primeira situação aqui, eu tenho uma fonte quente e tenho uma, desculpe, eu tenho é uma fonte, mas vamos chamar isso aqui de um reservatório térmico, porque eu insisto nessa linguagem que reservatório significa que você, mesmo retirando o calor desse reservatório, a temperatura dele não muda. Então, você tem uma piscina de água, um reservatório muito grande, você vai lá, bota resfria um pedaço de metal que está a 50 graus, você vai lá, botou ele, virou, ficou a temperatura ambiente, a sua piscina essencialmente não muda de temperatura. Por quê? Porque ela é um reservatório térmico. A quantidade de energia que ela pode ceder ou receber é muito maior do que a troca que você fez. Então, você tem reservatório nesse sentido aqui, em que T1 não muda, em que T1 não muda quando você retira calor e você transfere para T2, que é um reservatório que é mais frio do que T1. Então, nesse processo aqui, ele é permitido ou não. Então, vamos calcular o ΔS. Eu tenho T2 que recebeu calor Q, esse calor que veio da fonte 1 e a variação de entropia em 1 é Q sobre T1. Então, ela perdeu Q e estava a temperatura T1. Uma temperatura que é fixa, eu posso usar essa expressão, como essa temperatura aqui é fixa, eu posso usar essa expressão. Então, essa expressão trivial, e como Q cedido é igual a Q recebido, então só tenho que comparar os denominadores. T2 é menor do que T1. Essa o reservatório frio. Se ele é menor, se eu divido a mesma grandeza por um número menor, esse cara aqui é maior do que esse, tá certo? Então, essa diferença aqui é maior do que zero, concordo? Então, se esse denominador é menor, eu divido 1 por 3, isso é menor do que 1 por 2, tá ok? Então, isso aqui é positivo, e esse processo aqui, então, é permitido nesse conceito de que ΔS tem que ser maior ou igual a zero. Demos exemplo em que ele é estritamente igual a zero no ciclo de Carnot. Nesse caso aqui, ele é positivo se T1 é maior do que T2. Tranquilo? Então, transferir calor de uma fonte, de um reservatório, uma fonte quente para um reservatório quente para um reservatório frio, esse processo, nessa definição da segunda lei da termodinâmica, usando o conceito de entropia, ele é permitido. Agora, vamos calcular esse processo aqui. Eu transfiro calor da fonte fria, do reservatório frio, para o reservatório quente. Então, o que é o ΔS? Eu estou recebendo calor no reservatório quente, então é mais que sobre T1, e aqui eu estou perdendo calor em T2, menos que sobre T2. Ora, esse cara aqui, o mesmo raciocínio, esse cara aqui é maior, então esse número aqui é menor do que esse. Então, essa diferença aqui, ela é negativa. Se ela é negativa, viola, então, a segunda lei da termodinâmica, que diz que os processos com ΔS menor do que zero, esses processos não ocorrem. Ok? Então, não permitido, no sentido termodinâmico, deixa eu cortar isso. São processos que não ocorrem. Ok, pessoal. Então, eu espero que isso fique claro. E aí você, embora não entenda, a gente ainda não entende porque é assim, mas se você aceita essa definição da segunda lei nesses termos aqui, a gente está aplicando e está verificando que isso efetivamente
funciona no ciclo de Carnot e nessa coisa simples, nessa montagem, nessa experiência simples de transferir calor de uma fonte quente para uma fria, ele ocorre num sentido, não no outro. Mas eu posso, então, transferir calor de uma fonte fria para uma fonte quente? Claro, eu tenho um refrigerador, mas para isso eu preciso fazer alguma coisa a mais aqui, que é colocar uma máquina aqui, que eu vou, então, fazer trabalho e vou transferir. Então, esse trabalho vai ser transferido para o meu sistema e vai fazer parte do calor que entrou aqui, calor da fonte fria, vai ser transferido para a fonte quente. Mas eu preciso, repito, fazer trabalho sobre esse sistema. E aí vou definir como é que chama? Vou definir um coeficiente de rendimento térmico para essa máquina, para esse refrigerador, como sendo o calor que eu transfiro para a fonte, o calor que eu transfiro para a fonte quente, esse ΔQ, pelo trabalho que eu fiz, tá certo? Amanhã eu faço um exercício e lembro esse conceito para vocês. Ok, e aí, cálculo de... Eu trouxe aqui 2 exemplos de cálculo de ΔS. O ΔS, num processo isotérmico, né? Eu quero sair do ponto 1 para o ponto 2, quem é o ΔS? S2 menos S1. Então, vou calcular essa integral de que é PdV dividido por T. Quem é P? nRT dV. O T vai com T porque está dentro da integral, mas não tem problema nenhum, já posso cortar aqui e resolver essa integral de NR. Onde está o sutileza? P é NRT sobre V. Então, faltou um V aqui. Pronto, faltou um V aqui. Integral de dV sobre V é esse sujeito aqui. E mostrei para vocês também que, com uma temperatura constante, eu posso calcular esse ΔS de uma maneira direta, que é ΔQ sobre T. Esse ΔQ a gente já tinha calculado nRT ln de V2 sobre V1, divido por T e obtenho a mesma expressão. Então, vocês sabem, devem saber, calcule, façam exercício usando essa expressão. Pratique aí. ΔS com processo isotérmico, eu já sei que é NR ln de V2 sobre V1, depende apenas dos volumes final e inicial. É uma função de estado, evidentemente só depende dos valores limites. O que não, porque ele depende de V2 e V1, mas está dividido por T, ok? Então, depende do trajeto. O que mais? Fusão. Então, falamos de um primeiro exemplo, processo isotérmico. No processo de fusão, então, vocês calculem aí a evaporação, eu acho que eu coloquei esse exercício na lista para amanhã, que é o seguinte: façam esse exercício para estarem prontos para amanhã. Você tem um corpo, na transferência de calor, você tem água a 10 graus, eu misturo com água. Esses problemas clássicos de termologia, né? Você tem água a 10 graus, água a 50 graus, né? E eu tenho uma temperatura final, qual é a variação de entropia da água
que ganhou calor, da que perdeu calor e do sistema como um todo. Então, esse é o tipo de problema, vai cair na prova. Façam, a gente vai fazer amanhã, mas vai cair na prova, então se prepare. Outro exemplo, você tem um bloco, isso aqui, fusão, você tem um bloco de gelo, se eu dou calor para esse sistema, se ele está a 0 graus, a temperatura só vai crescer, a gente discutiu bem isso aqui, ela só vai crescer a partir do momento em que eu fundir completamente meu bloco, tá certo? Eu tenho que transferir calor, a temperatura fixa, tá certo? Até todo esse bloco aqui se transformar em água líquida. Então, quem é a variação de entropia nesse processo? Esse processo é trivial de calcular porque a temperatura é fixa e eu sei calcular o calor para transformar gelo em água. Então, temperatura constante, a temperatura de fusão eu conheço, no caso aqui seria 0 graus, 273 Kelvin, 0 Celsius, 273 Kelvin, eu conheço isso. Então, quem é o meu ΔS? É a variação de calor, né? A temperatura é constante, sai da integral, ela é fixa. E quem é esse meu calor aqui? Minha variação é M, a massa do meu bloco de gelo, vezes o calor de fusão. O calor de fusão da água está tabelado, vai lá, eu dou para vocês essa constante aqui. Não precisa decorar, né? O que é que você precisa para resolver problemas com água, bom, particularmente com água? O calor de fusão, calor de vaporização, o coeficiente de, como é que chama? Calor específico, né? Do gelo, o calor específico da água. No vapor, mais complicado. Então, você tem os processos a volume constante e a pressão constante. Mas só escrevi isso aqui para lembrar que vocês não tem que decorar isso aí. Termina decorando, porque a gente faz todo exercício e termina aprendendo. Mas, evidentemente, eu darei esses valores para vocês. Então, quem é o ΔS, para não desviar da atenção, eu tenho que calcular essa integral, mas ela é trivial porque a temperatura é constante. No fim, eu tenho apenas que calcular ΔQ sobre T, temperatura fixa de fusão, e esse ΔQ é M, a massa do gelo que eu quero fundir, e o calor de fusão. Tranquilo? Então, dois exemplos, vocês, então, qualquer processo, qual é a variação de entropia se eu venho desse ponto para esse, se eu venho desse ponto, a pressão constante, a volume constante, se eu venho desse valor aqui, um certo V1, P1 para V2, P2, qualquer aqui, qual a variação de entropia? Então, vocês têm que aprender a calcular. Lembre-se que a entropia é uma função de estado. Então, se eu não souber calcular isso aqui, e eu sei calcular esse caminho aqui, eu calculo para cá, depois calculo para cá, e eu sei que a variação de entropia de 1 a 2, eu posso calcular por qualquer caminho que me seja conveniente. E vamos usar isso em alguns momentos, particularmente nesse processo aqui. Pronto. Aqui é um problema bem provocativo. Eu quero que vocês pensem nesse problema aqui, que a expansão livre não é a expansão que a gente estudou, né, em que eu diminuo a pressão. Se eu diminuir a pressão aqui, o gás vai expandir, mas eu diminuindo aqui, ele faz trabalho sobre o meu pistão. Esse caso aqui, que a gente está tratando aqui, é outra coisa. O que eu tenho aqui, meu sistema é o seguinte, eu tenho um reservatório que eu posso fazer uma experiência de pensamento, dizer que, inicialmente, todas as partículas estão do lado esquerdo, na metade esquerda do meu
reservatório, então eu imagino aqui uma barreira, né? E vou retirar. Então, eu tenho uma barreira física, mas ela não tem nenhum papel aí nisso aí. Simplesmente de uma maneira idealizada, eu ponho todas as minhas partículas do lado esquerdo e ligo meu cronômetro. A partir daí, o que é que ocorre? Então, o que é que ocorreu com essas partículas que estavam todo do lado esquerdo? Evidentemente, elas, depois de um certo tempo, vão se distribuir em todo o volume. A maneira prática de fazer isso é botar uma barreira aqui, retirar aqui transverso. Essas partículas, repito, não fazem trabalho sobre esse pistão não se desloca, eu simplesmente levo, retiro, instantaneamente eu retiro essa barreira e essas partículas se redistribuem. Qual é o valor de ΔS? Qual a variação de entropia? Eu tenho a entropia no estado inicial, eu tenho a entropia no estado final. Quem é a minha variação de entropia nesse sistema? Veja só, para a gente ganhar tempo, eu vou... Bom, de toda maneira, para definir bem o meu sistema, eu tenho que dizer que esse sistema está isolado. É importante definir isso. Então, eu não cedo nem recebo calor do meu sistema, do meu gás. Então, ΔQ igual a zero. E o fato de que eu não tenho pistão, o trabalho é igual a zero. Tá certo? Então, nesse processo aqui, a variação de temperatura é zero. Tá certo? Não fiz trabalho, o sistema não fez trabalho, eu não fiz trabalho sobre o sistema, não houve troca de calor, então a variação de energia interna é zero, ΔT igual a zero. Quem é, então, a variação de entropia? O que é que a gente é tentado a dizer aqui? Ora, o ΔS vai ser a variação de calor, que é zero sobre a temperatura, então a variação o ΔS é igual a zero. Isso não está correto por um detalhe. Alguém, deixa eu dar um segundo para alguém poder comentar. Alguém tem uma sugestão, alguma ideia, porque que abrindo abruptamente eu não posso usar esse raciocínio direto aqui e dizer que eu tenho o ΔS dado por ΔQ, que é igual a zero sobre T. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso usar direto o conceito a definição de entropia? Bom, então a resposta tem a ver com o fato de que então não posso fazer isso porque nesse processo abrupto aqui, no instante seguinte que essa barreira desaparece, as partículas começam a se expandir e esse sistema é tudo menos um sistema em equilíbrio. Então, a pressão numa certa região aqui é diferente dessa que está aqui, é diferente de qualquer outra região. O sistema está expandindo, eu não posso definir nem pressão. O volume, qual o volume? Inicialmente, as partículas estão ocupando só uma parte do sistema. Então, você pode dizer que o volume é o volume total, mas a pressão aqui é completamente diferente daqui. A temperatura, nesse ponto aqui, ela é usando a equação de estado, qual é a temperatura. Então, é um sistema fora de equilíbrio, não vale a equação dos gases perfeitos, você não pode aplicar essas grandezas termodinâmicas que nós definimos. Sempre que a gente está falando em absolutamente todos os conceitos que a gente apresentou, todos os exercícios, o sistema, enquanto você está falando de pressão, volume, temperatura, energia interna, calor e trabalho e tudo isso, esse sistema, a cada instante eu posso definir essa grandeza. Ele está em equilíbrio. Claro que se o sistema se reajusta em relação ao nosso tempo cotidiano, ele se reajusta relativamente rápido. A gente fez um cálculo das velocidades, a temperatura ambiente, por exemplo, vimos que para
para partículas elementares, átomos e moléculas, essas velocidades são supersônicas, então, muito rapidamente, o equilíbrio se estabelece. E as mudanças que você faz é suficientemente suficientemente lenta para que, em cada instante, você possa definir suas grandezas termodinâmicas. Nesse exemplo aqui, em que eu retiro de maneira abrupta minha partição, essas partículas não terão grandeza termodinâmica bem definida e eu não posso aplicar essa expressão de ΔQ sobre T. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Ora, o truque é lembrar que o S é uma função de estado. Eu tenho uma situação em equilíbrio aqui, não vou nem desenhar a barreira, eu estou só numa situação que todas as partículas estão do lado esquerdo e tem uma situação, isso é a situação inicial, que eu vou chamar de 1, e tem uma situação final, 2, em que as partículas estão divididas em todo o volume. Então, V1 e V2, inicial e final. Ora, está em equilíbrio no início? Está. Está em equilíbrio no fim? Está. Então, eu posso definir minhas grandezas termodinâmicas? Eu posso. Então, vou usar o fato de que a entropia é uma função de estado para calcular essa variação. Se eu quero saber quem é a variação entre o ponto, entre o estado em que eu tenho um volume V1 e o estado em que eu tenho um volume V2, eu vou usar o processo que ocorreu, foi uma isoterma a temperatura constante? Não, o processo eu não tenho a menor ideia do que ocorreu e mesmo não posso definir as grandezas termodinâmicas. Mesmo esse garrancho aqui está errado, porque não pode ser definida essas grandezas termodinâmicas. Eu sei que o sistema evoluiu dessa situação de equilíbrio para essa situação de equilíbrio aqui e pode ser qualquer outro trajeto. Se ele vem daqui para cá, você tem, então, alguma coisa mais. Então, se eu venho dessa posição 1 para a posição 2, no equilíbrio, qualquer que seja o caminho, qualquer que seja o processo, está em equilíbrio no início, equilíbrio no fim, e eu escolho um caminho que eu sei calcular, porque S1 menos S2 independe do caminho, é uma função de estado. Então, meu ΔS é dado por essa expressão aqui. Se eu calcular por outro caminho aqui, também eu vou obter, se eu vier por aqui, também vou obter essa mesma expressão, não é uma escolha arbitrária. Qualquer que seja entre o ponto 1 e o ponto 2, qualquer que seja o caminho que eu escolha, que é mais fácil para mim calcular, eu vou obter essa mesma expressão. Façam isso, vocês têm dúvidas, se convençam disso. Então, nesse processo aqui, da expansão livre no vácuo, não estou fazendo trabalho, eu posso fazer o cálculo por outra expressão. Por que esse processo é interessante, é importante? Porque me permite, então, vários exemplos, isso aqui, eu acho que eu devia ter colocado essas transparências antes. Bom, são pronto, esse exemplo aqui, se você tem uma massa M, a temperatura T1, massa T2, elas vão estar numa temperatura de equilíbrio. Vocês podem, então, calcular o ΔS, a variação de entropia desse aqui, a variação de entropia desse. Mas eu não quero perder... cheguei.
voltei para a minha expressão. Então, eu fiz uma expansão no vácuo, tá certo? Então, tem o estado inicial, o estado final, e sei calcular essa variação de entropia. Chega. Então, agora, eu quero discutir, usar esse resultado. Por que eu estou insistindo nesse resultado? Porque eu quero usar esse resultado para fazer uma interpretação microscópica desse processo interpretar a variação de entropia do ponto de vista microscópico. Imagine que eu tenho a partição aqui na metade do meu volume aqui, então tem um volume com vácuo, V, outro com as partículas ocupando esse volume inicial aqui, então eu parti de V para 2V, tá certo? Então, em 1 eu tenho um volume V e vou para 2V em 2, tá certo? A gente acabou de calcular isso aí como sendo ΔS, usando o caminho da isoterma, e vimos que isso dá NRLN de V2 sobre V1. Mas V2 é 2V e V1 é V. Então, eu fico com NRLN de 2V sobre V, LN de 2, tá certo? Que é o que está escrito aqui. Então, a minha variação de entropia aqui, se o volume ele passa do volume V para 2V, então a minha variação de entropia é NR LN de 2. Mas me permitam escrever isso aqui, esse NR como sendo N, o número de partículas, K, a constante de Boltzmann, tá certo? N minúsculo, número de mols, vezes a constante dos gases, é igual a número de partículas, constante de Boltzmann. Então, eu posso escrever essa expressão dessa maneira. Ora, propriedade de log, eu posso, esse A ln de B ser igual a ln de B a potência A, tá certo? Então, esse N vem para cá, e eu fico, então, que a minha variação de entropia é dado por KLN de 2 à potência N. Vamos interpretar o que isso significa. Isso significa que você tem que 2 à potência N, isso é o quê? É o número de possibilidades que você tem de organizar N partículas em duas caixas. Então, cada partícula, ou ela está... Isso aqui é uma divisão imaginária aqui. A minha partícula 1, ou ela está aqui, ou ela está aqui. Partícula 2, ou ela está aqui, ou ela está aqui. Então, quais são as possibilidades que eu tenho? Eu tenho que calcular o número de estados possíveis. Esse número de estados é para que você tenha N partículas. Deixa eu tentar. 2 estados possíveis. Imagine uma moeda, que você tem 2 estados possíveis. Então, se você tem uma única moeda, você tem 2 opções, cara ou coroa. Em português é complicado. Ok. Diria 1 ou 2. Um lado ou outro da moeda. Você tem 1 ou 2. Se você tem 2 moedas, você tem quantas opções? Você tem 1, 2, 2, 1. Tá certo? Você tem 3 moedas. 1, 2, 1, 2. Aí você vai somando quantos estados possíveis você tem com N moeda. 2 potência N. Tá certo?
Então, a minha entropia do meu sistema é dada, então, por K, constante, a menos de uma constante é dada por Ln de 2 à potência n, onde esse 2 à potência n é o número de estados possíveis. Então, veja só. O que você teria aqui é, eu vou escrever o número de estados possíveis como sendo um ômega maiúsculo aqui, essa é a expressão do Boltzmann, que faz essa interpretação estatística da entropia, tá certo? Então, escrevendo a entropia dessa maneira, veja só, se eu tenho um número n de partículas, como é que eu posso organizar essas partículas entre esquerda e direita? Eu posso ter um estado em que todo mundo está do lado esquerdo. Esquerda, 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 até a enésima partícula. Todo mundo na esquerda. Depois, você pode ter todo mundo do lado esquerdo, menos a primeira, uma do lado direito. Depois, todo mundo do lado esquerdo, menos a segunda. Você nomeia as partículas. Partícula João, José, Maria, o nome que você quiser, e todas do lado esquerdo, menos aquele que está do lado direito. Então, vocês vão vendo que vai ter quantas configurações com a única partícula do lado direito, todas as outras do lado esquerdo. Você vai ter N possibilidades. E aí, se você tiver, qual a próxima possibilidade que você tem aqui? É que tem a primeira e a segunda do lado direito, todas do lado esquerdo. E assim por diante. Direito, esquerda, direito, esquerda, 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 esquerda. E você vai fazendo isso e vai calcular todas essas possibilidades. Então, esse é o momento fundamental em que vocês vão entender esse conceito da entropia como processo estatístico. Por que esse processo, que é permitido, não tem nenhuma força, nada, nenhuma lei da natureza, as leis que a gente conhece, conservação da energia, lei de Newton, nada proíbe que você tenha, que todas as partículas se desloquem e ocupem todas o lado esquerdo. O que faz com que esse processo não ocorra? O que faz com que ele não ocorra é porque ele é estatisticamente muito pouco provável. Ele é um estado em 2 elevado a n. E esse número, se n é razoável, esse número cresce. Com n, façam esse cálculo, botem na calculadora de vocês, calcular a exponenciação de 2 elevado a n, e você veja que esse número é bastante grande e você vai ter, então, uma única possibilidade em um número muito grande. Todas as outras possibilidades em relação a todas as outras possibilidades. Então, se você tiver um gás em que você vai fazer agora sua partição, não apenas 2, que a gente usou 2 aqui, simplesmente para ajudar a gente a raciocinar e fazer uma apresentação mais razoável do número de configurações que você pode ter, mas se você tiver pequenos regiões onde, em média, você tem uma única partícula e você calcular todos os estados possíveis, então você entende porque esse sistema vai estar sempre próximo do equilíbrio. Então, voltando ao meu exemplo aí de moedas, qual é a probabilidade de você jogar, meu exemplo aqui, pega 100 moedas, joga aleatoriamente, com a probabilidade de elas estarem todas cara. Então, existe uma probabilidade aqui de todas
você tem 2 elevado N, aqui é 100. Então, esse número é muito grande, 2 elevado a 100, e são um número de situações possíveis, e elas estarem todas com cara para cima, é o primeiro estado aqui, ele é um número muito pequeno. E por aí você vai fazendo aqui, de maneira que você vai ver que o estado mais possível, ele cresce aqui. Você vai ter muito mais chance de encontrar uma situação em que, em média, metade é cara, metade é coroa. Tá certo? Agora, se você joga só 2 moedas, esse número aqui é pequeno e essa distribuição está mais distribuída. Se você bota apenas 10 moedas, você vai ter uma coisa do tipo, sei lá, vai ter alguns resultados aqui. Tá certo? E você vai ter um jeitão de uma curva aqui, que se chama uma gaussiana, que sugere alguma coisa. Se você aumenta de 10 para 50, esses estados aqui vão ficando cada vez mais bem definidos e essa curva vai ficando cada vez mais estreita. Então, você vai para o limite em que, se aumentando N, essa curva tende para essa gaussiana com largura cada vez menor. Isso aqui é pura estatística. Quem já fez um curso de estatística vai reconhecer isso aqui. Se é pura estatística, por enquanto, eu não vou usar nenhum resultado numérico de estatística, eu quero convencer vocês que quando esse número N for muito grande, esse pico ele fica extremamente estreito, infinitamente estreito aqui para um N muito grande. Quando você está falando de um gás, você está falando de quê? 10 a 23 é um número de Avogadro, 10 a 23 partículas. Mesmo que você tenha um gás bastante diluído, 10 a 20, 10 a 19, 10 a 18, é que é um número extremamente grande, você imagina o número de combinações. Então, a tendência é você ter um valor muito bem definido para essa distribuição estatística. Isso significa, então, que a probabilidade de você ter esse estado aqui ele é completamente desprezível e é nesse sentido que a gente diz que ele não ocorre. Então, essa é a contribuição de Boltzmann. Então, quem for na Inglaterra e visitar o túmulo de Boltzmann, está escrito essa expressão lá, S igual KLN de ômega, e isso é um salto importantíssimo na compreensão que permite você passar desse conceito termodinâmico para uma chamada mecânica estatística. Você precisa, a priori, você então, tem uma compreensão profunda dos processos permitidos, e essa mecânica estatística ela se aplica, né, a qualquer sistema físico, qualquer processo físico, e você, por exemplo, nós somos sistemas fora do equilíbrio. Em breve, entrarei em equilíbrio, estarei à temperatura do ambiente, mas isso não é desejável. Bom, ok, pessoal. Então, é que eu escrevi por aqui. Então, esses processos em que você tem todas as partículas de um lado, em que todas as partículas de uma superfície vibram na boa direção, que vai empurrar o meu bloco no sentido inverso. Eu posso empurrar meu bloco para a direita, ele vai dissipar calor, vai transmitir energia, esse calor é vibração das moléculas da minha superfície, porque não ocorre o processo inverso, que ele se movimenta exatamente nas direções inversas, combinando de maneira particular que eu empurro o bloco de volta. Por que isso não ocorre? Porque isso é um processo estatisticamente improvável, tá certo? Então, nesse sentido que você pode afirmar que, então, existem processos em que a entropia diminui? Sim, mas porque você está aumentando a entropia de alguma outra parte.
Tá certo? O refrigerador, se você vê, eu tenho que fazer trabalho sobre a máquina para reduzir a entropia, para transferir calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Mas isso não viola a segunda lei da termodinâmica globalmente, se você considera seu sistema como um todo, ok? A partir da próxima aula, eu vou, então, fazer exercícios, aplicar esses conceitos e, então, a gente conversa amanhã.